Olá, hoje vamos continuar nossa disciplina de Fisiologia Vegetal e vamos ver o capítulo Translocação no floema. Nesse momento aqui nós vamos estudar como que ocorre a redistribuição da seiva elaborada que anda pelo floema por toda a planta e como que os fotossintatos saem lá da folha e vão até a raiz. Fazendo uma analogia com o que nós já vimos anteriormente, dentro do xilema ocorre o transporte da seiva bruta. O que tem na seiva bruta? Tudo aquilo que a raiz absorve, que é a água, os nutrientes, e que são absorvidos pelas raízes e vão passando de célula a célula, né, nas células do xilema, e vão ser redistribuídas para toda a planta. Todo lugar que precisar de seiva bruta, o xilema vai estar levando essa seiva. Esses vasos se distribuem em toda a planta. E é assim que a água chega até a pontinha da folha para poder, às vezes, ocorrer até uma gutação. Mas aí essa água vai transportando nutrientes e essa água serve tanto para fotossíntese como para transpiração. Os nutrientes, por sua vez, vão ser utilizados pela planta e vão ser redistribuídos para todas as partes. Na verdade, o xilema não redistribui, o xilema distribui, porque ele leva da raiz até as partes onde ele é necessário. Já no transporte de fotoassimilados ou da seiva elaborada, nós temos um transporte um pouco diferente. Esse transporte no floema ele ocorre para todos os lados. Ele tanto ocorre das folhas, onde ocorre a fotossíntese, para a raiz ou para as demais folhas, para as flores, para os frutos, como ele também ocorre entre folhas, entre frutos, do fruto para as folhas, ele ocorre para todos os lados da planta. E ele transporta o quê? Aí no floema nós vamos ter a seiva elaborada, que tem açúcares produzidos na fotossíntese, tem alguns nutrientes. É muito comum a deficiência de nutriente, como o nitrogênio, por exemplo, né? Ela ocorre numa folha mais velha, porque à medida que são emitidas folhas novas, se houver uma deficiência de nitrogênio, ele vai ser redistribuído da folha velha para a folha mais nova. Então o floema ele faz o transporte para todos os lados, para cima, para baixo, e isso é muito importante, porque, por exemplo, a raiz não faz produção, então ela não tem seiva elaborada sendo produzida, ela não faz fotossíntese. Fotossíntese é feita na folha. E esse fotossintatos que ela queima para produzir energia, para crescer as células da raiz e também para absorção de nutrientes, essa energia vem de onde? Vem dos fotossintatos que são distribuídos pelo floema. Então aí está a grande diferença. Xilema leva da raiz para as folhas, caules, para a parte aérea. E floema leva de qualquer lugar para qualquer lugar, desde que haja necessidade. Se a gente olhar um corte transversal de um caule de um indivíduo com 3 anos de idade, que é o Fraxinus excelsior, e aí está lá no Thase Zeiger, 2017, na figura 11.2, a gente vai ver essa distribuição aqui. Uma medula, né, no caule, depois um xilema, né, e um câmbio vascular e o xilema secundário. Então, essa é mais ou menos a distribuição. Isso é muito importante porque a gente, assim, visualiza que o floema está sempre mais na parte externa do caule. Então, é muito comum a gente fazer um anelamento numa planta e cortar o floema e não há mais redistribuição ou distribuição dos fotossintatos para a raiz. O floema é constituído de células, né, assim como o xilema, só que essas células ela possui algumas particularidades. Ela tem um tubo crivado, né, é a área crivada lateral, o poro da placa crivada, e esses elementos eles são unidos
por poros entre eles, que são os plasmodesmos que fazem as uniões entre as células. Além dessas células crivadas, elas têm também, o floema tem células companheiras que são responsáveis também por esse transporte e o carregamento e descarregamento do floema. Entre essas células companheiras e as células crivadas, nós temos os plasmodesmos que fazem essa comunicação. Aqui nós temos na célula companheira um vacúolo, onde ocorre acúmulo, né, de fotossintatos, o cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese, e aqui mostrando o núcleo e mitocôndria, onde ocorre a produção de energia, através do consumo desses fotossintatos. Então aqui nós temos as duas fotos de microscópio que mostram a célula do tubo crivoso e a célula companheira, aqui ao lado. Onde está o floema do caule? Mais na parte externa. É muito comum fazer anelamento. O anel de Malpighi é uma técnica que é usada. Pode ser para matar uma planta ou pode ser também um anel bem estreito para que o floema não transporte mais fotossintatos para a raiz, reduza esse transporte e, com isso, a planta acaba produzindo mais. Isso é usado em mangueiras para fazer tanto o aumento da produtividade da planta, como também para produzir frutos fora de época, em épocas diferentes. Aqui está o anelamento, que impede a passagem da seiva elaborada para a raiz, como eu já disse anteriormente, que é usado como técnica para produtividade. Eu já mostrei em outras épocas, essa planta aqui está na minha casa, hoje ela não existe mais. Os porquinhos da Índia, que eu tenho no fundo do quintal, passaram num local que não tinha proteção, roeram a casca, causaram anelamento e essa planta ficou muito tempo viva, né, porque o xilema ainda estava funcionando. Porém, com o tempo, ela para de produzir folhas novas, porque as raízes também param de absorver nutrientes, porque ela não está mais crescendo, não está levando floema para crescimento da raiz. O que floema transporta? Basicamente, seiva elaborada. E o que tem na seiva? A seiva é um conjunto de produtos da fotossíntese, né? Aí tem aminoácidos, ácidos orgânicos, proteínas, potássio, cloreto, fosfato. Vejo que a quantidade de nutrientes é menor, né? E não vemos aqui cálcio. O magnésio ainda tem algum transporte, mas cálcio não é transportado em seiva elaborada. Por isso que o cálcio não se redistribui dentro da planta. Ele precisa ser sempre ofertado, né, sempre transportado pelo xilema para que os tecidos do meristema de crescimento, meristema apical das folhas novas, possam ter cálcio suficiente para a produção de novas células. Então é muito comum a falta de cálcio na raiz, no solo, provocar imediata deficiência de cálcio nas células novas, nas folhas novas, onde está o crescimento da planta. E, por último, os açúcares não redutores, como a sacarose e a rafinose. Então, no floema, nós não temos transporte de açúcares redutores, como, por exemplo, a glicose. Ela não pode andar dentro do floema. E aí é muito comum, né, nas cascas, os insetos perfurarem a casca e conseguir atingir o floema para se nutrirem dos fotossintatos, açúcares, proteínas, etc. Qual é o sentido do transporte do floema? Como eu falei no primeiro slide, o floema transporta das folhas
para qualquer lugar, para folha, para frutos e para raiz. Agora, depende de um conceito, né? Fonte e dreno. A fonte é sempre onde produz, que é onde está a fotossíntese, na folha, e o dreno é para qualquer outro lugar onde haja necessidade. Então, se tiver uma diferença de pressão ou uma demanda maior de fotossintatos, de açúcares, na raiz, por exemplo, o fotossintato vai sair da folha e vai para a raiz. Depende de onde está o dreno. Então, a fonte, a folha, e o dreno pode ser qualquer parte da planta, desde que tenha uma demanda maior do que onde foi produzido. Então, é muito comum a gente chamar de dreno, por exemplo, os frutos, as flores, as raízes, os tecidos de acúmulo e etc. Então, voltando, né? Órgãos-fonte. Folhas que já estão desenvolvidas são as folhas que produzem maior fotossíntese e que são as folhas-fontes. Drenos. Folhas novas, raízes em crescimento, porque a raiz precisa crescer para absorver novos nutrientes, e os órgãos que estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, flores, frutos. Mas, professor, a raiz não produz fotossintato? Pode ser uma fonte? Se ela tiver acúmulos de fotossintato, sim. Por exemplo, uma raiz de mandioca vai acumular fotossintatos na forma de amido, que vai na forma de açúcares não redutores, como, por exemplo, a sacarose, pode ser redistribuído para as folhas. Quais são os padrões de translocação no floema? A translocação no floema vai ocorrer sempre por proximidade, sempre da célula que está ao lado, né, de uma célula para outra, por força do dreno. Então, se tem um dreno mais forte, ou seja, que tem maior poder de dreno numa posição, o fotossintato vai sair da fonte, que é o dreno menor, para o dreno maior, ou da fonte mesmo, né, da folha, ou do local de armazenamento. E as conexões vasculares, que podem ser modificadas de acordo com as condições do meio, ou seja, se houver necessidade, pode haver plasticidade para que ocorra essa translocação. Um exemplo disso é quando nós fazemos um anelamento pequeno numa mangueira, e aí depois desse anelamento ocorre formação de novos vasos floemáticos, de novo floema, para ocorrer o transporte de seiva elaborada da parte aérea para a raiz. Então essa plasticidade existe. Exemplos de conexões vasculares modificadas de acordo com as condições do meio, né, de plasticidade. A gente tem alguns estudos, né, que mostram a translocação. Então, aqui está a demonstração do folíolo, né, folha 1, folha 2, folha 3, por ordem de crescimento. Né? As mais velhas é da 15, 14, 13, 12. E aí foi colocado carbono 14 em uma planta e imediatamente ele se redistribui para as folhas mais novas. Então essa folha aqui, que está mais verdinha, é a folha que está com maior incidência do carbono 14 que sofreu a redistribuição. E se houver uma poda, por exemplo, vejam que as folhas sofreram uma redistribuição. Essa folha do ortogonal, a folha 1, ela acabou tendo também uma grande redistribuição em função da poda. Como ocorre o transporte via floema? O transporte da sacarose dos órgãos-fonte para os órgãos-dreno tem várias fases. Então vamos lá. Primeiro, produção de sacarose. A triose, né, que é a base da produção do açúcar, produzida na fotossíntese durante o dia, é transportada dos cloroplastos para o citossol, onde é convertida a sacarose. Durante a noite, o amido
deixa o cloroplasto, principalmente na forma de maltose, e é convertido a sacarose. O transporte de curta distância, nesse transporte, a sacarose do mesófilo se movimenta até as vizinhanças do floema de célula a célula. Então, a sacarose produzida aqui no mesófilo, ela começa a ser transportada para células que estão mais próximas, até chegar até as vizinhanças, né? As células, aqui nós temos as células do mesófilo e aqui nós temos a do parênquima palissádico, né? Aqui o parênquima esponjoso e aqui o parênquima palissádico. E aí nós temos as células de transporte, né, que estão no floema. O carregamento do floema ocorre da seguinte forma. A sacarose é transportada para os elementos crivados e as células companheiras. Uma vez dentro dos elementos crivados, a sacarose é exportada. Então, a sacarose vai sendo transportada para as células companheiras, né? Chega nas células do mesófilo e passa para as células da bainha até chegar nas células dos sistemas vasculares, né? E aí essa rota tem dois caminhos. Pode ser simplástico, que é por dentro das células, e pode ser também apoplástico, né, que passa por fora da célula para entrar em outra célula e depois novamente simplástico de célula a célula. Então, toda vez que a sacarose sair de uma célula para outra, né, fora dos plasmodesmos, ele acaba ocorrendo de uma forma apoplástica. E aí ocorre gasto de energia. Aqui nós podemos ver as células palissáticas, o mesófilo, e aqui as células fazendo o transporte até chegar no sistema vascular. Aqui nós temos um detalhamento, né, que é o carregamento do floema via apoplasto, e aqui nesse sistema, quando ocorre a passagem que não seja pelo sistema simplástico, né, que é através do plasmodesmos, esse transporte ele gasta energia. Nós já estudamos o transporte simplástico, onde a sacarose ela é transportada de uma célula para outra, passando pela membrana plasmática. E essa membrana, esse transporte pela membrana é que faz um gasto de energia, porque o ATP é quebrado na ATPase, a bomba de próton, e é jogado para a parte externa. Esse próton, ele por transporte simplástico, ele acaba carreando a sacarose para dentro da célula. E esse transporte, então, gasta energia. O detalhamento do transporte a curta distância também, via simplástico, ele tem um modelo que foi previsto por Bell em 92, que é o de polímero, né? Onde a glicose, a frutose e a galactose, a rafinose, elas começam a se unir para atravessar os elementos de plasmodesmos. E aí a célula da bainha do feixe tem do mesófilo, ocorre um transporte para a célula intermediária e depois o transporte para o tubo crivado, que já é o floema. E aí o diâmetro desse plasmodesmos ele é crescente, né? Para poder ocorrer esse transporte dos polímeros. Então aqui, ó, polímeros menores e aqui polímeros maiores. O que é um polímero? É a união de monômeros. Os monômeros aqui são os açúcares simples. O transporte de longa distância via floema ocorre basicamente para as reservas, né? Via apoplástico ele pode ser tanto passivo quanto ativo, que a gente já viu
porque o transporte ativo gasta energia, e via simplástico, o transporte é passivo, basicamente pelos plasmodésmos. E aí ele ocorre principalmente em folhas jovens, o transporte passivo pelo simplástico, meristemos e tecido de reserva que acumulam os açúcares na forma de polímeros. Esses polímeros, geralmente, o maior deles é o amido. E aí o descarregamento no floema, a sacarose é transportada dos elementos crivados e células companheiras para os tecidos circunvizinhos, que são as células dreno, né? O detalhamento do transporte de longa distância, ele pressupõe uma integração, né, na planta como um todo. Então nós temos aqui do lado esquerdo o xilema e do lado direito o floema. Aqui na parte superior do floema nós temos as células fonte, a célula onde ocorre a síntese de fotossintatos, né? Esses fotossintatos eles são carregados para a célula companheira e depois para os elementos crivados, que é o floema. E nós temos as células dreno. Então esses fotossintatos eles podem ser redistribuídos ao longo da planta, passar para as células companheiras e voltar a ser descarregado e ir, né, para as células dreno, esses açúcares. Bom, aí nós temos algumas questões envolvidas. Primeiro que a água sempre sai do menor potencial hídrico para o maior, né? Então, se tiver um potencial hídrico maior aqui, a água vai subir. E é o normal porque esse é o fluxo provocado pela corrente de transpiração. Então, o potencial hídrico na parte superior da planta está menor, é por isso que a água sobe na planta. Essa água pode ser carregada para dentro do floema, porque o potencial hídrico do floema pode estar menor devido ao transporte ativo de açúcares que foi passado da célula-fonte para a companheira e bombeado para dentro das células do floema. Isso, aumentando a pressão, o potencial dissoluto, nós temos também a possibilidade de entrada de água, porque o potencial hídrico, ó, menos 1,1, acabou ficando menor do que no xilema. Aí, nesse caso, pode ocorrer um fluxo de massa, né, da água por causa da pressão que gerou aqui dentro. Então, aumentou o potencial de pressão, está vendo? 0,6 megapascal contra 0,3. E aí ocorre o fluxo de massa e ocorre o fluxo de água com os fotossintatos. Esses fotossintatos podem ser levados para dentro das células dreno, né? E aí acaba ocorrendo uma pressão de turgor menor. E aí essa água pode sair para dentro do xilema. Vejo que o potencial da água aqui, ó, como um todo, menos 0,4, está maior do que no xilema, que está menos 0,6. Então, essa é uma teoria geral para mostrar tanto o movimento de água quanto o movimento de fotossintatos da fonte para o dreno, através da translocação por fluxo de pressão do floema ou fluxo de massa. A triose, então, é elaborada nos óxidos fotossintéticos, é convertida em sacarose. A sacarose passa por floema, carregamento do floema, aí ativamente. O aumento da concentração de sacarose nas células dos tubos crivados provoca uma entrada de água nessas células, que ficam túrgidas. Há um aumento do potencial de pressão, ocorre o transporte da sacarose até o órgão dreno. Então, continuando, a sacarose é retirada do floema, descarregamento do floema, para os locais de consumo ou de reserva, onde é convertido em glicose, que pode ser utilizado na respiração ou polimerizar-se em amido, que fica na reserva. Então, a sacarose, que foi pelo floema, pode ir para a reserva ou para ser utilizada. Um caso desse é a respiração na raiz para a produção de novas células e crescimento da raiz.
ou reserva, como por exemplo a raiz de mandioca, onde ocorre o acúmulo de amido. O aumento da concentração de sacarose nas células circunvizinhas aos elementos do tubo crivado provoca uma saída de água dos tubos crivados, diminuindo o potencial de pressão. É aquela água que sai do floema e vai para o xilema. Há assim o movimento das regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Então, esses dois últimos slides explicam aquele slide anterior, onde nós temos o desenho do transporte de longa distância, floema e xilema. E assim, gente, a gente encerra mostrando como que os fotossintatos saem daqui das folhas e conseguem ir lá na raiz, e em contrapartida, a gente já estudou anteriormente, né, o déficit hídrico na parte aérea, ou o menor potencial hídrico, consegue suprir de seiva bruta a parte aérea em plantas com altas, com grandes alturas, a partir do fluxo da raiz. É assim a gente encerra o nosso capítulo 7.1 de transporte, carregamento, descarregamento no floema.